O vento uivava na vastidão branca da Antártida, como se o gelo sussurrasse segredos de séculos passados. Doutora Clara Mendes, arqueóloga de 42 anos, ajustou seus óculos embaçados pelo frio, os olhos fixos em um relatório urgente que acabara de chegar. Um artefato misterioso, descoberto nos montes transantárticos, prometia reescrever a história humana no continente gelado. Desde jovem, Clara era fascinada por expedições polares, devorando relatos de Shackleton e Scott em noites frias. Agora, em 2025, ela liderava uma investigação virtual para revelar os segredos preservados no gelo. Em seu escritório aquecido, cercado por mapas antigos e imagens de drones sobrevoando icebergs, Clara sentia o peso do passado. A Antártida, um deserto de gelo, já foi palco de façanhas heróicas e tragédias silenciosas, com relíquias humanas congeladas como cápsulas do tempo. Esses artefatos não são apenas objetos, pensou. São histórias de coragem, perda e mistério. O aquecimento global, derretendo o gelo, tornava essas descobertas urgentes. O que seria perdido para sempre? A expedição virtual catalogaria os 10 artefatos mais enigmáticos, cada um uma pista de um quebra-cabeça maior. O gelo nunca esquece, disse Clara à câmera, iniciando a transmissão global. Vamos desenterrar essas histórias. Prontos para o top 10? A imagem de uma bússola quebrada brilhou em sua tela, chamando-a para a primeira pista. A imagem da bússola quebrada ainda brilhava na tela de Clara, quando ela direcionou sua câmera para a vastidão gelada da Ilha Ross. Deixamos o chamado do gelo para tocar nossa primeira relíquia, disse, a voz carregada de curiosidade. Sob a neve fofa, em uma camada de gelo intocada por quase 2 séculos, ela revelou um artefato pequeno, mas intrigante. Uma bússola de latão do século XIX, sua agulha torta e o vidro rachado. Aqui está a nossa primeira pista, exclamou, segurando o objeto contra a luz polar. Datada de cerca de 1830, a bússola provavelmente pertenceu a um marinheiro de expedições vitorianas, como as de James Clark Ross, que explorou a Antártida em busca de rotas navais. Clara explicou que esses instrumentos eram essenciais para navegar mares traiçoeiros, guiando navios entre icebergs. Encontrada em 2015, preservada pelo frio implacável, a bússola sugere um acampamento abandonado às pressas. Por que foi deixada aqui? Perguntou Clara, girando o objeto. Um naufrágio? Uma missão secreta não registrada? A ideia de exploradores perdidos no gelo trouxe um arrepio. Ela deixou a imaginação vagar. E se essa bússola guiou uma expedição que nunca voltou? Poderia revelar rotas desconhecidas? A pergunta pairou, alimentando o mistério. Verdadeiro ou falso? Perguntou a audiência virtual. Bússolas como essa guiaram Shackleton? Comente sua resposta. O derretimento do gelo, ela lembrou, está expondo esses artefatos, mas também ameaçando sua preservação, tornando cada descoberta urgente. Clara examinou a bússola com uma lupa, notando gravações desgastadas no latão, talvez iniciais ou um símbolo naval. Este objeto carrega a história de alguém que enfrentou o desconhecido, refletiu. E o gelo o guardou como um segredo. Cada detalhe era uma pista de um passado humano na Antártida. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos esta relíquia, mas o próximo artefato sussurra palavras de um explorador perdido. Vamos abrir um diário congelado? Clara guardou a imagem da bússola quebrada. Seus pensamentos ainda presos às rotas perdidas dos marinheiros vitorianos, enquanto guiava sua audiência virtual por uma trilha gelada até uma cabana abandonada nos montes transantárticos. Deixamos a navegação para ouvir vozes do passado, disse, sua voz ecoando com expectativa. Sob uma camada de gelo, dentro da cabana em ruínas, ela revelou um artefato frágil. Páginas rasgadas de um diário de 1912. As palavras congeladas no tempo. Aqui está nossa próxima pista! Exclamou, ajustando a câmera.
Datado da trágica expedição de Robert Falcon Scott, o diário continha entradas rabiscadas sobre fome, frio e esperança desvanecente na corrida ao Polo Sul. Clara explicou como Scott e sua equipe enfrentaram nevascas mortais, deixando registros que sobreviveram no gelo. Encontrado em 1970, o papel preservado pelo frio revela detalhes humanos de uma jornada condenada. Essas palavras são mais que notas, disse ela, segurando uma página com letras desbotadas. Sussurram coragem, ou um segredo oculto? Especulou. Será que Scott escreveu algo que nunca foi revelado? A imaginação de Clara vagou. E se esse diário guardasse um último pedido ou uma descoberta proibida, o que ele esconde? Perguntou com um tom de mistério. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Scott chegou ao Polo Sul primeiro? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, ameaça esses registros frágeis, tornando sua preservação uma corrida contra o tempo. Clara examinou as páginas com cuidado, notando manchas de tinta e rasgos que sugeriam desespero. Esses exploradores enfrentaram o impossível, refletiu, e o gelo guardou suas vozes. Cada palavra era um testemunho de resiliência humana. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos essas palavras, mas a próxima pista nos leva a um vício de exploradores. Um uísque centenário espera. Quem vem comigo? Clara deixou as páginas do diário de Scott para trás, o peso de suas palavras ainda ecoando em sua mente, enquanto ela guiava sua audiência virtual para outra cabana abandonada na Baía do Gelo, um sítio histórico da Antártida. Das vozes dos exploradores, agora provamos o espírito de sobrevivência, disse, sua voz tingida de reverência. Sob o piso congelado da cabana, ela revelou um tesouro líquido. Garrafas intactas de uísque escocês, datadas de 1909, da expedição Nimrod de Ernest Shackleton. Aqui está nossa próxima pista, exclamou, erguendo uma garrafa embaçada pelo gelo. Há mais de um século, Shackleton e sua equipe usaram essa cabana como base, enfrentando invernos brutais em busca do Polo Sul. As garrafas, esquecidas durante a retirada apressada, foram preservadas pelo frio, com o conteúdo ainda selado. Descobertas em 2007 por arqueólogos, elas foram analisadas e revelaram um sabor forte, evocando o ânimo dos exploradores. Esse néctar era mais que bebida, explicou Clara, girando a garrafa para mostrar o rótulo desbotado. Era consolo em meio ao desespero, especulou. Por que foram deixadas? Um brinde final antes de uma decisão fatal? A imaginação de Clara se agitou. E se essas garrafas guardassem o último gole de uma equipe à beira do colapso? Revelam uma história de traição ou união? Perguntou com um tom intrigante. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Shackleton bebeu desse uísque antes de partir? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, ameaça esses relíquias raras, tornando sua recuperação uma batalha contra o tempo. Clara examinou a garrafa com uma lanterna, notando o líquido âmbar imóvel, um testemunho da preservação perfeita. Shackleton ensinou lições de liderança, refletiu, e o gelo capturou seu legado líquido. Cada gota congelada era um capítulo de heroísmo humano. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos esse néctar, mas o mistério se aprofunda nos vales secos. Ferramentas de ferro desconhecidas nos aguardam. Quem está pronto para cavar mais fundo? Clara deixou o brilho âmbar do uísque de Shackleton para trás. A história de heroísmo ainda ressoando, enquanto ela guiava sua audiência virtual por uma trilha árida até os vales secos, uma região desolada da Antártida. Do consolo líquido, agora exploramos ferramentas que moldaram o passado, disse, sua voz carregada de curiosidade. Sob uma camada de gelo fino, ela revelou um achado intrigante. Ferramentas de ferro enferrujadas, possivelmente de uma expedição norueguesa.
Aqui está nossa próxima pista! Exclamou, erguendo um martelo corroído para a câmera. Datadas de cerca de 1910, essas ferramentas encontradas em 2018 sugerem o trabalho de exploradores como Roald Amundsen, que usavam equipamentos para construir abrigos ou trenós. Clara explicou que os vales secos, livres de neve, preservaram esses itens em um ambiente quase lunar. Eram essenciais para sobreviver ao frio, disse, mostrando um cinzel com marcas de uso. Mas por que foram abandonadas? Especulou. Serviram a uma missão secreta? Talvez mineração ou algo não registrado? A possibilidade de atividades clandestinas trouxe um tom de mistério. A imaginação de Clara se inflamou. E se essas ferramentas cavaram mais que gelo? Podem apontar para recursos ocultos? Perguntou com um brilho nos olhos. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Amundsen usou essas ferramentas para vencer Scott? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, ameaça expor e destruir essas relíquias, tornando cada achado uma corrida contra o tempo. Clara examinou o martelo com uma escova, revelando sulcos que sugeriam trabalho árduo. Essas ferramentas contam histórias de esforço humano em um deserto gelado, refletiu. Preservadas como testemunhas do passado. Cada marca era um eco de exploradores desafiando o impossível. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos essas ferramentas, mas a próxima pista brilha com honra. Uma medalha misteriosa nos espera. Quem vem comigo? Clara deixou as ferramentas enferrujadas dos vales secos, o eco do trabalho árduo dos exploradores ainda em sua mente, enquanto guiava sua audiência virtual por uma trilha gelada até uma encosta nos montes transantárticos. Do esforço bruto, agora buscamos símbolos de honra, disse, sua voz vibrando com antecipação. Sob uma fina camada de gelo, ela revelou um artefato reluzente, uma medalha de bronze de 1920, adornada com insígnias misteriosas. Aqui está nossa próxima pista, exclamou, ajustando a câmera para captar seu brilho. Datada da era das expedições heróicas, a medalha, encontrada em 2019, provavelmente pertenceu a uma expedição britânica ou australiana, talvez ligada a comemorações de feitos polares. Clara explicou que tais insígnias eram dadas por coragem ou descobertas significativas, mas os símbolos gravados, um pássaro estilizado e linhas incomuns, sugeriam algo mais. Era um prêmio por bravura ou por segredos guardados? Perguntou, girando o objeto. Poderia ser de uma sociedade secreta ou missão não registrada? A ideia trouxe um tom de conspiração ao ar frio. A imaginação de Clara disparou. E se essa medalha marcasse uma conquista nunca revelada, escondida pelo gelo? Questionou, com um brilho intrigante nos olhos. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Essa medalha celebra a chegada ao Polo Sul? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, está expondo essas relíquias, mas também ameaçando sua preservação, tornando cada achado uma janela fugaz para o passado. Clara examinou a medalha com uma lupa, notando detalhes desgastados que sugeriam um passado turbulento. Este objeto carrega o peso de um feito humano, refletiu. Congelado como um troféu eterno, cada gravura era uma história de audácia em um continente implacável. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos essa honraria, mas o próximo artefato traça caminhos esquecidos. Um mapa rasgado nos espera. Quem está pronto para navegar? Clara deixou a medalha de bronze para trás, seu brilho de honra ainda ecoando, enquanto ela guiava sua audiência virtual por uma encosta congelada nos montes transantárticos. Das marcas de coragem agora traçamos rotas do passado, disse, sua voz carregada de expectativa. Sob uma camada de permafrost, ela revelou um artefato frágil. Fragmentos de um mapa de couro rasgado, com linhas desbotadas sugerindo rotas polares.
Aqui está nossa próxima pista! Exclamou, alinhando os pedaços para a câmera. Datado de antes de 1800, o mapa, encontrado em 2020, sugere explorações antigas, possivelmente de navegadores que desafiaram os mares gelados antes das expedições conhecidas. Clara explicou que o couro, preservado pelo frio, traça contornos de costas antárticas, com marcas que não correspondem a mapas oficiais. Era um guia para terras desconhecidas ou algo mais? Perguntou, mostrando os fragmentos. Poderia apontar para tesouros escondidos ou rotas secretas? A ideia de descobertas perdidas trouxe um tom de aventura ao ar gelado. A imaginação de Clara se aventurou. E se esse mapa guiasse a um local nunca encontrado, como uma base secreta ou depósito? Questionou com um brilho intrigante. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Mapas assim precedem James Ross? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, expõe essas relíquias, mas ameaça apagá-las, tornando cada achado uma corrida contra o tempo. Clara examinou o couro com cuidado, notando traços de tinta e rasgos que sugeriam uso intenso. Este mapa carrega sonhos de exploradores esquecidos, refletiu, preservado como um enigma no gelo. Cada linha era um testemunho de ousadia humana. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos essas rotas, mas o próximo artefato ecoa vozes do passado. Um rádio quebrado nos espera. Quem está pronto para ouvir? Clara deixou o mapa rasgado para trás, as rotas antigas ainda desenhando mistérios em sua mente, enquanto guiava sua audiência virtual por uma trilha coberta de neve até uma base abandonada nos montes transantárticos. Dos caminhos esquecidos, agora buscamos vozes que o gelo silenciou, disse, sua voz carregada de intriga. Sob uma estrutura de metal corroída, ela revelou um artefato da era moderna. Um equipamento de rádio quebrado, datado de 1940. Aqui está nossa próxima pista, exclamou, ajustando a câmera para captar seus fios expostos. Usado durante a Segunda Guerra Mundial, o rádio, encontrado em 1985, pertencia a uma base militar temporária, provavelmente para comunicações estratégicas em operações polares. Clara explicou que tais equipamentos conectavam exploradores a navios ou bases distantes, cruciais em um continente isolado. Mas por que foi abandonado? Perguntou, examinando o metal enferrujado. Transmitiu mensagens secretas ou foi silenciado por uma missão fracassada? A possibilidade de segredos militares trouxe um tom de conspiração ao vento gelado. A imaginação de Clara se agitou. E se esse rádio captasse ordens de uma operação oculta, nunca revelada? Questionou com um brilho nos olhos. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Rádios assim guiaram resgates na Antártida? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, está expondo esses artefatos, mas também ameaça corroê-los, tornando sua recuperação urgente. Clara examinou o rádio com uma lanterna, notando botões gastos e circuitos partidos, sinais de uso intenso. Este objeto era uma ponte para o mundo exterior, refletiu, congelado como um eco de vozes perdidas. Cada peça contava uma história de conexão em um deserto gelado. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos essas vozes, mas o próximo artefato sussurra tragédias humanas. Ossos misteriosos nos esperam. Quem está pronto para cavar? Clara deixou o rádio quebrado para trás. O eco de vozes silenciadas ainda ressoando, enquanto ela guiava sua audiência virtual por uma trilha gélida até uma rachadura profunda nos montes transantárticos. Das conexões perdidas, agora enfrentamos vestígios humanos, disse, sua voz carregada de gravidade. Sob uma camada de gelo translúcido, ela revelou um achado sombrio. Ossos humanos fragmentados, sem identificação clara. Aqui está nossa próxima pista, exclamou, ajustando a câmera para captar o contorno pálido dos restos.
Descobertos em 1980, esses ossos, datados de cerca de 1900, sugerem a presença de exploradores perdidos, possivelmente de uma expedição britânica ou norueguesa. Clara explicou que análises forenses indicam morte por hipotermia ou fome, comum nas jornadas polares heróicas. Quem eram eles? Perguntou, segurando um fêmur fossilizado pelo frio. Vítimas de uma tragédia conhecida como a de Scott ou de uma missão secreta nunca registrada? A possibilidade de histórias ocultas trouxe um tom de mistério ao ar gelado. A imaginação de Clara se aprofundou. E se esses ossos guardassem o segredo de um grupo que desafiou o gelo e perdeu? Questionou com um olhar pensativo. Verdadeiro ou falso? Lançou à audiência. Esses restos pertencem à expedição de Scott? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou. Expõe esses vestígios, mas ameaça destruí-los, tornando sua análise uma corrida contra o tempo. Clara examinou os ossos com reverência, notando marcas de desgaste que sugeriam uma luta pela sobrevivência. Esses restos são testemunhas de coragem e desespero, refletiu, preservados como um memorial no gelo. Cada fragmento contava uma história de sacrifício humano. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos esses ossos, mas o próximo artefato evoca rituais esquecidos. Uma máscara cerimonial nos espera. Quem está pronto para o mistério? Clara deixou os ossos humanos para trás. O peso de suas histórias de sacrifício ainda em sua mente, enquanto guiava sua audiência virtual por uma trilha escorregadia até uma caverna de gelo nos montes transantárticos. Dos vestígios humanos, agora buscamos ecos de rituais, disse, sua voz carregada de fascínio. Sob a luz fraca da caverna, ela revelou um artefato enigmático, uma máscara esculpida em osso, adornada com padrões circulares. Aqui está nossa próxima pista, exclamou, erguendo o objeto para a câmera. Datada de cerca de 1900, a máscara encontrada em 2021 sugere influências de exploradores ou contatos com culturas indígenas, possivelmente inspirada por povos polares distantes. Clara explicou que tais máscaras eram usadas em cerimônias para marcar eventos significativos, como chegadas ao polo ou pactos com a natureza. Por que aqui, tão isolada? Perguntou, traçando os padrões com o dedo. Era parte de um ritual secreto ou uma oferenda ao gelo? A ideia de práticas ocultas trouxe um tom de mistério ao ambiente gélido. A imaginação de Clara se acendeu. E se essa máscara selasse um pacto entre exploradores escondido da história? Questionou, com um brilho intrigante. Verdadeiro ou falso? Lançou à audiência. Máscaras assim eram comuns em expedições? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou. Expõe esses artefatos, mas ameaça sua integridade, tornando cada descoberta uma janela fugaz. Clara examinou a máscara com uma lanterna, notando entalhes que sugeriam mãos habilidosas. Este objeto carrega uma intenção espiritual, refletiu. Preservado como um segredo no coração do gelo. Cada padrão era um testemunho de crenças humanas em um mundo hostil. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos esses rituais, mas o clímax nos chama. Um avião abandonado guarda segredos finais. Quem está pronto para voar? Clara deixou a caverna e sua máscara cerimonial. O mistério de rituais antigos ainda ecoando, enquanto guiava sua audiência virtual por uma trilha ventosa até uma planície gelada nos montes transantárticos. Dos ecos espirituais, agora enfrentamos relíquias da era moderna, disse, sua voz carregada de tensão. Sob uma camada de neve, ela revelou um artefato monumental, restos retorcidos de um avião militar datado de 1990. Aqui está a nossa última pista, exclamou, focando a câmera nos destroços metálicos. Encontrado em 1991, o avião, provavelmente de uma missão da Guerra Fria, sugere operações secretas na Antártida, talvez de vigilância ou testes científicos.
Clara explicou que a região, usada como base estratégica, abrigava atividades confidenciais durante a tensão entre superpotências. Por que foi abandonado? Perguntou, examinando uma asa corroída. Carregava segredos que nunca chegaram ao destino? A possibilidade de missões ocultas trouxe um tom de conspiração ao ar frio. A imaginação de Clara disparou. E se esse avião transportasse documentos que mudariam a história, selados pelo gelo? Questionou com um olhar penetrante. Verdadeiro ou falso? Lançou a audiência. Era parte de uma operação secreta? Comente abaixo. O derretimento do gelo, ela lembrou, expõe essas relíquias, mas ameaça destruí-las, tornando sua análise uma corrida contra o tempo. Clara examinou os destroços com cuidado, notando marcas de impacto e peças quebradas, sinais de um pouso forçado. Este avião é um testemunho de ambições humanas no gelo, refletiu, preservado como um segredo metálico. Cada fragmento contava uma história de risco e sigilo. Ela salvou a imagem no tablet, virando-se para a câmera. Deixamos essas asas, mas a jornada nos leva a refletir. O horizonte gelado guarda lições finais. Quem está pronto para o fim? Clara deixou os destroços do avião para trás, o eco de missões secretas ainda em sua mente, enquanto enfrentava o horizonte gelado dos montes transantárticos. Da bússola quebrada ao avião perdido, esses artefatos contam histórias de coragem e mistério, disse, sua voz suave contra o vento antártico. Cada relíquia, diários, uísque, ferramentas, medalhas, mapas, rádios, ossos, máscaras, revelava a luta humana contra o gelo. Eles mostram nossa fragilidade e ousadia, refletiu, olhando o gelo derretendo ao longe. O aquecimento global, ela lembrou, expõe esses tesouros, mas ameaça apagá-los para sempre. E se forem um chamado para proteger nosso passado? Perguntou a audiência. Inspirada, Clara imaginou futuras gerações explorando o gelo, desvendando segredos. Sejam guardiões da história, incentivou. Descubram, preservem, reflitam. A câmera capturou o sol poente, tingindo o gelo de dourado. Este não é o fim, mas um convite para novas buscas. Ela sorriu, salvando as imagens no tablet. O que mais o gelo esconde? Até a próxima aventura!